com a sala aberta desde as 8, então vamos começar. Eu vou me apresentar, a maioria que me conhece, vários são meus alunos. Eu sou Sérgio Alberto Feldman, eu sou professor associado 3, associado 4 da Universidade Federal do Espírito Santo, membro do Programa de Pós-Graduação de História Social das Ideias Políticas, orientador de mestrado e doutorado, e nós estamos realizando hoje uma palestra que eu diria que eu estou repetindo há uns 20 a 30 anos. O miolo dessa palestra foi um pequeno artigo numa revista judaica chamada Hebreu, que foi publicado nos anos 80 já. Então, já tem algum tempo. Tanto eu quanto a minha esposa Yara já fizemos várias pequenas reuniões com pequenos grupos em esse tema. Recentemente, eu construí um artigo acadêmico que foi publicado ontem, terminou o 3º simpósio do Letames, do meu grupo de pesquisa, que tem aqui o Rossi, que está me ajudando, é um dos líderes do grupo. E eu lembrei que naquele primeiro simpósio, agora é o 3º, nós estamos em vias de publicar um livro do 2º simpósio. Mas o primeiro simpósio já está publicado, está online, e no final dessa reunião eu vou pedir para o Rony postar no chat o link para vocês poderem baixar o livro e poderem ler um artigo, né, sobre esse assunto. Um artigo acadêmico muito modesto, muito simples, nada pretensioso, porque a ideia básica, tanto dessa reunião, não é fazer uma coisa acadêmica, é fazer uma coisa que nos leve à reflexão deste momento que estamos passando no mundo e no Brasil. Questão ambiental não é uma novidade. Como eu falei, eu já tinha escrito um pequeno artigo nos anos 80 sobre isso. Tá? Então, essa questão não é uma questão nova. Queimadas não são uma questão nova. Não é específico deste governo, por mais que eu tenha críticas a este governo. Alguém está aberto. Mas eu vou começar, depois de ter me apresentado, a dizer o seguinte: eu sou Feldman. Feldman é homem do campo. A minha falecida mãe, que foi abençoada menor, meu falecido pai, minha falecida mãe, ela era Berger, que seria ligado à montanha. Então, tanto a montanha como o camponês me levam à natureza. Eu tenho na origem a natureza. Meus 2 pais se conheceram numa colônia agrícola judaica no Rio Grande do Sul, numa pequenina cidadezinha chamada Quatro Irmãos, que hoje é parte do município de Erechim. Havia uma comunidade judaica de camponeses, havia uma ideia de trazer os judeus para a agricultura. Isso não vingou, não deu certo, mas, de qualquer forma, eu sou do campo. Eu nasci e cresci próximo a cidades grandes, a capitais, mas nunca tirei o meu olho da natureza. E a natureza é um bem. E o que eu vou tentar colocar para vocês hoje é que esse bem que a natureza nos propicia, seja ela uma criação de Deus e seja ela uma criação da natureza em si. Aqui não me cabe discutir se existe Deus ou se a Bíblia é de fato a revelação divina. Me cabe refletir o que essa monumental obra que é a Bíblia hebraica e um pouquinho do Talmud, mas assim, pinceladas de Talmud, a riqueza que é o Talmud, nos ensina da nossa relação com a natureza, com o mundo vegetal, com o mundo animal, com essa criação maravilhosa que a gente tem. Para tanto, nós vamos partir, primeiro,
das escrituras sagradas do judaísmo, tá? Nós não vamos entrar nas escrituras exclusivamente cristãs, ou seja, no Novo Testamento, nós vamos ficar focados na... tem gente com o microfone aberto. Clepson, por favor, feche. Luísa também. Obrigado. Nós vamos ficar com a Bíblia hebraica, que chamamos em hebraico de Tanar, e com umas pinceladas de Talmud. A intenção aqui não é confrontar politicamente as políticas governamentais, mas é gerar um alerta, porque o problema não é novo. Esse problema é um problema de média duração, no mínimo, mas em alguns aspectos pode ser até longa duração. E as Escrituras nos dão vários ensinamentos. Esses ensinamentos, para quem não acredita, tá? Para quem não acredita, eles são ensinamentos éticos, pelo menos. E como éticos, eles são universais. Ainda que a religião possa não ser universal, a ética é universal. E o judaísmo, o cristianismo e o islamismo compartilham dessa herança cultural. Então, é a partir disso que nós vamos falar. Rony, o slide de abertura. Então, a expressão não destruirás. Essa expressão é muito importante. Essa expressão aparece no hebraico com o termo Bal Tashrit. E Leashrit, Shritá, é matar também. No judaísmo, o abatedor ritual se chama Shochet. Mas Bal Tashrit seria um derivado disso, seria não destruirás. Eu vou partir do princípio da questão ética do mundo foi criado por Deus. E que eu sou usuário disso. Eu, vocês, nós, todos. E como usuários, nós temos que respeitar a vontade de quem fez isso. Seja a natureza, seja Deus. Segundo slide. E eu começo com o começo do Gênesis. No Gênesis, capítulo 1, a gente começa a ver versículo 1, versículo 10, a gente vê a descrição dos 6 dias da criação. E nesses 6 dias tem algumas nuances simples, fáceis, que vocês podem verificar. O primeiro dia, Deus cria a luz e ele diz que era bom, uma vez. No segundo, ele cria o firmamento e ele não diz nenhuma vez que era bom. Depois eu vou fazer uma piada sem graça, porque minhas piadas não têm muita graça, sobre essa questão do segundo dia, tá? Mas no terceiro dia, Deus cria, num primeiro momento, ele separa as águas das terras e cria os rios, mares, lagos e define os continentes e ilhas. Logo depois, no mesmo terceiro dia, ele cria o reino vegetal. E aí Deus diz 2 vezes que era bom. Ele afirma ao final da obra inicial de separação das águas das terras, tá? Primeira parte, ele diz que era bom. E, novamente, quando ele cria o reino vegetal. Ou seja, o terceiro dia no qual se define o que seria a separação das águas e das terras, mas se define o reino vegetal, ele 2 vezes fala que era bom. E não é casual. Depois nós temos o 4º dia, o sol, a lua, as estrelas, o 5º dia, as aves e os peixes, e ele diz que era bom num, ele diz que era bom no outro. Mas quando chega no 6º dia, ele também cria 2 grupos. Primeiro ele cria os animais terrestres, e diz que era bom. E depois ele cria o gênero humano, no 6º dia, e diz que era bom. Então ele diz 2 vezes que era bom, no terceiro e no 6º dia. Por quê? Porque ele poderia dizer isso também no 5º dia, porque as aves e os peixes também, bom, ele diz uma vez só. Mas aqui tem uma clareza, a importância do homem
como o usuário, o gestor disso aqui, mas a natureza é exaltada na descrição da criação, tá? O segundo dia, e aí eu vou fazer uma piadinha sem graça, ele não colocou que era bom, não sei se porque o firmamento não é bom, talvez porque se fosse a segunda-feira e tivesse que voltar a trabalhar o segundo dia e tivéssemos que ficar longe, longe do sábado e do domingo, no caso dos cristãos. Então, acho que era por isso. Mas isso não é sério, não. Tá? Mude, por favor. A Arca de Noé. A Arca de Noé, eu considero ela mito, mas é um mito que tem um ensinamento. Um ensinamento. E ela está descrita em 3 capítulos, ou 4 capítulos, 6º, 7º, 8º e 9º. E ela está repleta de ensinamentos morais e éticos. E não pode ser vista como plenamente histórica, ela pode ser vista parcialmente histórica, porque inundações gigantescas acontecem até hoje em muitos lugares. Seguidamente, tem cidades do Brasil que são alagadas, e seguidamente tem regiões do mundo que são alagadas. Ou seja, há dilúvios, mas eles não são universais. Mas não é nesse contexto que eu quero falar. A ideia básica ali se fala de uma humanidade pecadora, mas na hora de punir uma humanidade pecadora e ensinar uma lição moral para o gênero humano, vai se salvar o reino animal dessa mortandade. Deus entende que a criação do reino animal, incluídos aí as aves, os animais terrestres, tá? Eles têm que ser salvos, porque a natureza ela é sacra. Ela é sacra. Tá? Então, tem um simbolismo implícito. Fala-se ali, num anacronismo evidente, porque quem está escrevendo e relatando está num tempo mais avançado, de animais puros e impuros, que é um conceito dentro do judaísmo. Animais que você pode se alimentar deles, e animais que você não pode. E que ele coloca um número diferente, dependendo da origem, do tipo de animal que era, se eram puros ou impuros. Mas está aqui implícito a proteção ao reino animal. O reino animal é sagrado e tem que ser protegido. Ok? Próximo slide. Aí aparece a ideia de que havia sacrifícios de animais antes do dilúvio, tá? Citado. Mas aparecer aqui a ideia de que havia uma doutrina vegetariana, inclusive alguns grupos no judaísmo e alguns grupos evangélicos, a partir de trechos da Bíblia, pregam uma doutrina vegetariana, tá? A ênfase numa alimentação sem uso de carne. Mas o Noé e os seus filhos e tudo mais querem ter a permissão para poder se alimentar. Então, Deus faz o primeiro pacto com a humanidade toda. Pacto de Deus com Noé com a humanidade. São 7 mandamentos, entre os quais frisamos permissão de comer carne, mas a proibição de crueldade no abate dos animais e no trato com os animais. Na história de Noé tem muitos ensinamentos, tem muitos, e eu vejo como ensinamento ético e não como história ipsis literis. Para mim, é uma lenda, é um mito, mas se cria aqui uma ética alimentar e um respeito pelo gênero animal de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa. E isso vai continuar através de todas as escrituras da Bíblia hebraica. Mude, por favor. O conceito que se cria a partir daí na Bíblia é o seguinte. Ontem eu fiz uma palestra, alguns estavam assistindo ela, alguns estão aqui, mas não sei se tem mais que 2 ou 3. O conceito principal é não comer sangue. O sangue, na percepção da Bíblia hebraica, sangue igual à vida. E não se pode comer a vida. Sangue igual à vida porque uma pessoa ferida sangra e morre.
Se não estancar o sangramento, vai morrer. Então, se entende que sangue é vida. Então, ao abater um animal, tem que se abater ele com alguns aspectos. Primeiro, da maneira mais prática possível, simples possível e com menos sofrimento para o animal. Segunda coisa, na dietética judaica, na kashrut, é que não se pode comer o sangue, não maltratar o animal que está sendo abatido, evitar o seu sofrimento. E os judeus criam, a partir desse período, normas de abate e especialistas de abate, que estudam essa questão do abate. Os judeus têm abatedores separados, através de toda a história do judaísmo, tem abatedores separados. E o sangue é visto com muito medo, porque ele é vida e a vida é de Deus e a vida não lhe pertence. Portanto, uma mulher menstruada, os judeus pedem para ela ficar separada do seu marido, não ficar junto, não ter relações sexuais durante a menstruação. Isso é um detalhe. Mas o animal abatido, que é o outro lado da questão do sangue, não pode se comer o sangue. Então, o animal é abatido, ele é esquartejado, ele é cortado e se examina as suas entranhas para ver se não há doença e se pega as suas partes, se corta ela, se lava e se salga, se lava e se salga para tirar o sangue, porque o sangue não pode ser comido. E diz no Deuteronômio, que é um texto mais tardio dos textos do Pentateuco, comereis carne porque tua alma apetece. Pode comer, mas adverte a moderação. Então, no medievo, comer carne era um privilégio da nobreza. A nobreza podia caçar, um dia a nobreza podia comer, amanhã tem uma banca de mestrado, que nós vamos falar sobre questão de alimentação. Mas a carne deve ser comida com muita moderação. Pode mudar. Abate ritual. Eu tenho uma historinha, eu gosto de contar historinhas pessoais de família para tornar a coisa mais compreensível. O meu falecido pai era um judeu materialista dialético, como ele se autodefiniu. Um judeu de esquerda, alinhado com ideias, ele era simpatizante do PCzão, e ele dizia que ele era materialista dialético e que ele não acreditava em Deus. Minha falecida mãe, de abençoada memória, ela era uma judia, era de uma formação ortodoxa, tá? Moderada. E ela, quando se casou com ele, saiu da casa da mãe dela, onde havia abatedouro próximo, e foram morar na cidadezinha de Bauru, no interior de São Paulo. E ela não tinha abatedouro judaico. Uma vez em 2 meses vinha um magarefe, que chama esse abatedor, e abatia boi. Só que não havia congelador naquela época, havia só geladeira. Então, minha mãe não poderia ficar 2 meses comendo só carne, uma semana só comendo carne. Ela ia ficar sem proteína. Então, criávamos galinhas e meu pai abatia as galinhas. Ele, que não acreditava o respeito e consideração a ela, ele aprendeu a abater galinhas. E ele pegava a galinha que estava lá, né? Primeiro ele pegava uma navalha, ele tinha uma pedrinha negra, ele afiava aquela navalha, testava ela na ponta da unha e via que estava boa. Aí ele pegava uma galinha, punha ela debaixo do braço, o pescoço dela segurava na mão, com a navalha ele raspava as penas, procurava a veia jugular da galinha, que já começava a se debater um pouco, e fazia um corte só nessa galinha, e essa galinha, ele soltava ela, ela chegava ao chão, já tinha morrido. 3 segundos. Imediato. Meu vizinho, amigo meu, eu subia no muro para brincar com ele, tinha um peru de Natal. Eles embriagaram esse peru de Natal, deram de comer muita coisa, e eu estou em cima do muro conversando com ele. Aí eles vão abater o peru, e eu não entendi o que estava acontecendo, eu tinha 7 anos, sei lá.
Eles pegam aquele peru, põem um tronco de árvore, assim, um pedaço de tronco de árvore, pegam um machado e esquartejam o peru. A cabeça do peru fica no tronco de árvore e o peru, sem cabeça, começa a se mover. Ele estava meio bêbado também, então ele se movia de uma forma horrorosa e gotículas de sangue espalhavam. Bom, minha mãe vendeu a visão dela ali para mim fácil, fácil. Virou um filme de terror para mim aqui. Mas eu sabia que os abatedouros de boi, naquela época, isso é anos 60, os abatedouros de boi tinham técnicas de abate muito grosseiras, muito violentas. Eles davam paulada na cabeça dos bois. Tá? Davam pauladas. Não tinham nenhum. E claro que tudo isso, a minha mãe pôde vender a visão ideológica dela para mim, e eu incorporei a ideia da cachuto como uma coisa correta, e, claro, em cima da experiência pessoal que eu tive. Mas o princípio, ele é ético e ele é humanista. Minimizar os instrumentos adequados, meu pai afiava aquela navalha, o chorrete vai bater o boi, ia direto entre as costelas, direto no coração do animal, e também são 3 segundos, aquele animal estrebucha, tá? Há um estudo anatômico do animal e a rapidez do abate para evitar o sofrimento do animal, tá? E, novamente, não comer o sangue, porque o sangue é a vida. Esse chorret, se diz em hebraico, em português se traduz como magaref, é o abatedor ritual judaico. A carne que os judeus ortodoxos até hoje comem. Eu não guardo kashrut, eu não sou um judeu ortodoxo e eu não conheço ninguém aqui na minha comunidade de Vitória que guarde kashrut, tá? Ainda que já houve pessoas que eu sei que guardavam kashrut e vinham aqui. Vou dar o slide. A ideia do descanso sabático. O descanso sabático é um conceito que está desenvolvido em 2 versículos de épocas diferentes. No Êxodo, uma versão mais antiga, no Deuteronômio, uma versão mais recente. Se diz que são 40 anos no deserto, é do começo e do final, mas não é preciso isso. O estudo, a exegese não fala isso, mas os estudos historiográficos apontam de que o Deuteronômio é da época dos profetas. Então, tem uma distância entre um grupo e outro, entre um texto e outro, desculpa. Mas nos 2, se fala dos animais descansarem. Descanso sabático seria para o homem deveria, mas fala claramente, no Êxodo, teu animal. Mas no Deuteronômio, que é muito mais avançado, e mais densamente humanista, ele fala: nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal não devem trabalhar, nem para transporte, salvo em caso de força maior. Se tiver alguém doente, com risco de vida, você transporta essa pessoa para um lugar para ser atendido. Tá? Há uma outra questão aí também sobre o trato aos jumentos, que são bichos muito maltratados, que são bichos muito tenazes, tá? De colocar carga muito pesada em cima deles. Tá? Mas a ideia básica é que os animais têm direito ao descanso sabático. Pode mudar. Não usar arreios na boca do boi. Ora, os bois podem ser transportadores também. No Nordeste, a gente tem carros de boi, juntas de boi. Tá? Mas colocar arreios, a anatomia da boca do boi não permite. Tem um versículo na Bíblia sobre isso. Depois, não sacrificar a Deus um animal recém-nascido. Tá? Deixa ele poder viver um pouco, ele poder crescer e tudo mais. E nem sacrificar juntos a cria e a mãe. Havia sacrifício de animais? Havia. Havia abate de animais para comer? Sim. E aqui é a história do jumento verga pelo peso da carne. O dono dele deve ajudá-lo, não deve permitir que ele caia ou que ele não dê conta de carregar aquilo. E aí vem um exemplo que eu acho que é muito marcante, é a história do Bilão, ou Bilaã. Esse Bilaã era um mago, que ele coloca uma
interdição de que os judeus consigam entrar em Israel e enfrentar na Transjordânia um rei para o qual ele trabalhava, que era o rei Balaque. Mas tem uma situação em que ele está indo para amaldiçoar o campo dos judeus, para jogar uma praga. E indo, um anjo se superpõe no meio, se coloca no meio do caminho. E aí, o asno dele para. Porque o asno vê o anjo e ele não vê o anjo. Aí o mago bate no asno. Daí, num artifício de magia, o asno fala para ele: eu sempre te servi bem, sempre te obedeci. Por que você está me agredindo? Vocês me ouviram? Porque parece que deu uma congelada. Ouviram? Vocês me ouviram? Porque parece que deu uma congelada. Deu uma travadinha, professor. Repete a última frase. Perdão? Repete a última. O mago está indo para amaldiçoar o campo das tribos de Israel, que está rumo a enfrentar o rei de Moabe, Balaque. E no caminho, o asno enxerga o anjo e ele para. Ele tem medo do anjo, mas o vilão não vê. E aí o que ocorre é que o asno fala com ele. Eu sempre fui bom, eu sempre te servi, e você está me batendo. Você não percebeu que tem alguma coisa. E aí ele se dá conta que tem um anjo no caminho, aí ele segue, e na hora que ele vai amaldiçoar o campo das tribos de Israel, Deus dá uma volta na língua dele e ele fala em hebraico, Matov o alerta Yaakov Mishkelotecha Israel, que é uma oração que nós fazemos na entrada do sábado, na entrada de alguns dias. Como são belas suas tendas, Jacó, os seus santuários, Israel. Quer dizer, já que ele persistiu, mas no caminho tem a questão dele com o asno. E que o asno discute com ele o relacionamento do Senhor e do animal. É muito bonito esse trecho. Pode mudar. Renato, fica com a câmera ligada e se tiver algum congelamento, me faz um sinal, por favor. O conceito do ano sabático. Tem dois conceitos muito interessantes. Um é o ano sabático, outro é o ano de jubileu. O sabático seria o seguinte: a cada 6 anos corridos, o 7º ano seria ano sabático. E nesse ano sabático, o proprietário não semeia e deixa os frutos serem colhidos pelos pobres e pelos animais. Os animais são incluídos como usuários, do campo do Senhor, que não pode ser semeado, e que os frutos ficam para as aves, para o gado e para os pobres também. Mas veja bem, a caridade é uma coisa que a gente conhece nas religiões monoteístas. Mas aqui a caridade também com os animais. Depois, tem até acima, congelou? Pouquinho, mas acho que não atrapalhou a voz. Agora congelou. É terrível essa história de congelar. Congelou? Está ouvindo? Pode continuar. Faz um sinal para mim, Renato. Estão me ouvindo? Ok. Aqui tem uma questão pessoal também que eu vou falar. Os animais têm horários específicos para comer, tá? Mas aqui tem um conceito, tá? O conceito de que você não deve comer antes de dar comida para os seus animais, tá? Então, você tem que dar de alimentar aos animais antes de comer. Óbvio, os animais, às vezes, por uma questão de natureza, eles comem em certos horários. Eu tenho um gato aqui em casa, sempre tive gato, e os gatos gostam de comer à noite.
E de dia pode a comida estar lá e eles não tocarem. Mas, quando eu acordo de manhã e ele já comeu, eu, antes de sentar para tomar o café, eu coloco a ração dele e depois eu vou tomar o meu de jejum. Se eu tiver faminto, antecipa. Isso aí está ao lado, essa fala, está ao lado da fala do Shema Israel, escuta Israel, que é uma oração fundamental no judaísmo, é o credo judaico. O credo judaico no monoteísmo é o Shema Israel. Ele está 2 parágrafos abaixo do Shema Israel. E fala assim: Benatati eser besadecha lebematcha ve'achalta besavata. Tradução: e darei a erva no teu campo para os teus animais, e comerás e te fartarás. Primeiro para os teus animais, depois você come. Quer dizer, isso é um detalhe sutil que os rabinos fizeram uma interpretação do texto sagrado. Isso é exegese. Não está explícito, está implícito. É a reflexão do judaísmo em cima dessa questão. Pode mudar. Depois, a ideia do Shabat. O Shabat é uma coisa que pode ser celebrada com sensibilidade, espiritualidade, mas pode ser também celebrado com muita rigidez. A ideia é que do pôr do sol até o pôr do sol do sábado, é descanso absoluto. Na lei oral, na Mishnah, que é o começo do Talmud, a primeira parte do Talmud, tem 39 tarefas bem explicadas. Então, você não pode fazer um monte de coisas. Por exemplo, acender um fogo novo. Então, se eu quiser comer comida quente, sexta-feira eu tenho que fazer um fogãozinho a lenha ali e botar a comida que eu fiz sexta-tarde para ficar quentinha para eu almoçar no sábado uma comida quentinha. Porque eu não posso fazer um fogo novo. Então, uma rigidez, às vezes, muito grande. Eu não sou praticante do Shabat dessa forma. Eu celebro o Shabat, mas de uma maneira moderna. Mas, quando se permite infringir o descanso do Shabat, tem exceções. Atender uma pessoa que esteja doente, uma pessoa que esteja demandando um atendimento, pode-se infringir o descanso do Shabat. Tá? Uma das coisas que pode infringir é socorrer um animal em dor ou em sofrimento durante o Shabat. Então, tem a famosa história do grande dia de Yom Kippur. Foi agora, segunda-feira passada, que é o dia do jejum, que o judeu não pode fazer um monte de coisa, que ele não come, que ele não bebe, etc. Diz que o rabino estava indo para a sinagoga e toda a comunidade esperando ele. E ele chega atrasado. Como é que o rabino chega atrasado? E aí ele explica. Eu estava indo e eu vi uma vaca presa no arame farpado. E eu fui até lá e soltei ela. E aí eu percebi que essa vaca não tinha sido ordenhada. E ela entraria em sofrimento se ela ficasse ali sem ser ordenhada. E aí eu dei um jeito de arrumar um balde e ordenhei ela. E coloquei o balde ali no canto da casa da pessoa. Ser usada. Tá? Olha só. O dia do jejum, o sábado dos sábados, que é o Yom Kippur, o rabino foi atender um animal em dor e sofrimento. Ordenhar vacas, por exemplo, elas não podem ficar sem ordenhar. E no sábado não poderia trabalhar. Os judeus da Europa Oriental contratavam não-judeus para fazer essa ordenha da vaca. Mas, se não tivesse jeito, eles também fariam. Aliviar o peso do animal, mesmo no Shabat. Se o animal está carregando um peso e está em sofrimento. Ou seja, uma preocupação com o reino animal que é muito incrível. Pode mudar, Rony. Pastor. Chama-se de pastor o líder espiritual dos evangélicos é chamado de pastor. Essa ideia pastor é uma ideia que provém da Bíblia hebraica. Abraão, Isaac e Jacó eram pastores. Moisés e Davi eram pastores. E Deus os escolhe em função de qualidades pessoais dele, bem mais amplo do que a questão
deles com os animais, mas a forma que eles lidam com seus animais é um elemento agregador da escolha deles. Quer dizer, tem muitas outras qualidades, não pode dizer que é só pela bondade deles com os animais, mas isso agrega. E há uma visão negativa da caça. O Esaú, irmão do Jacó, é visto de maneira muito crítica pelos sábios. Nimrod, que é um personagem caçador também, é visto com uma forma muito crítica. A caça não é visto porque na caça o que acontece? Às vezes o animal só é ferido e ele entra em sofrimento. Tá? Então você come a carne, você abate animais, mas a caça pode acontecer do animal ser ferido, escapar e sofrer muito. Depois, não arar um campo com um jugo de boi e jumento. Eles têm forças e pesos diferentes e isso vai gerar maltrato. Pode mudar. E agora o subtítulo dessa apresentação, que é Não Destruirás Baltas-Ri, que eu, no começo eu mostrei, apresentei, é um conjunto que a gente chama do Deuteronômio de leis da guerra. Tá? Leis da guerra. Ele descreve a guerra num campo inimigo, no cerco de uma cidade. E, descrevendo o cerco de uma cidade, diz assim, muito estranho. Você está cercando uma cidade, se você tomar essa cidade, você vai matar e escravizar a população dessa cidade. Mas diz assim, não destruirás o seu arvoredo metendo nele machado. O que dele comerás, pelo que não cortarás, pois é a árvore do campo, homem, para que seja sitiada por ti. Você pode sitiar a cidade. As guerras dos homens, a pior coisa que tem no mundo é a guerra. Não existe nada pior do que a guerra. A pandemia é terrível, estamos super incomodados, a miséria, a violência. A guerra é horrorosa. Na guerra, um homem mata o outro. Mas aqui está dizendo, no meio de uma guerra, não destrua a natureza. Então, daqui se tiraram desse trecho, desses versículos, isso é uma situação real. Aconteceu que houve um cerco de uma cidade e havia uma canalização que entrava por baixo do muro da cidade e levava água para essa cidade. E esse rio canalizado foi desviado pelos que estavam sitiando, que eram hebreus. E aí o profeta veio e falou, com que direito vocês desviam o leito de um rio só por causa dos inimigos? Vocês se ajeitam com os inimigos depois. Mas vocês estão desviando a água que árvores e animais que estão nas margens desse rio, vocês não criaram esse rio. Isso leva a uma questão bem complicada entre ambientalistas e gente que vai construir coisas que são necessárias para o desenvolvimento do país, vão fazer uma represa. Então, hoje em dia, quando se faz uma represa, se faz antes um estudo ambiental. E muitas vezes se tiram os animais que vão estar numa região alagada e se leva eles para uma região mais segura. Mas isso é recente, tá? Essa ideia já está falando aqui, quer dizer, não pode desviar dentro do rio, tá? Claro que hoje, para poder fazer uma represa que vai gerar energia, etc., etc., mas tem que fazer estudo ambiental. Mude, por favor. Versículo 20. Somente a árvore, se souberes que não é árvore que dá frutos, que se comam esta poderá destruir e cortar. Então, se não for árvore frutífera, você pode usar a lenha dela. Mas a árvore frutífera está proibido de destruir. Se a guerra é permissão para matar, que burla o sexto mandamento, não matarás. Se autoriza isso, se quebra uma norma sagrada, permite-se, então, controlar a destruição de árvores na guerra reforça a ideia de controle da destruição da natureza na paz. Por isso, os talmudistas, os sábios judeus, na Antiguidade Tardia e no Alto Medievo, legislaram várias normas de preservação da natureza, várias questões
ecológicas que eu não abordarei e não aprofundarei aqui. Pode mudar, Rony, por favor. A árvore é um símbolo da natureza, tá? Nas sinagogas tem, muitas vezes, a questão da árvore da vida, que é uma decoração, que é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Mas também a árvore é conhecida como símbolo da religião, que se chama a religião de Etz Haim, árvore da vida. É até uma oração que fala, Etz Haim Mahzikim Ba, os que se apoiam nela. Tá? Então, nós estamos falando de um conjunto de leis que está relacionado com a história do rei Ezequias, Crônicas 32, versículos 2 e 4, e versículo 30, que faz o desvio de águas para salvar Jerusalém, mas os sábios criticam. E claro que foi legítimo para salvar Jerusalém dos assírios, tá? A cidade seria destruída, exterminada, tá? Mas os sábios criticaram o desvio das águas. Pode mudar. Depois existe a lei de distribuição de terras para os levitas. Tá? Para que levitas, que eram sacerdotes, não eram agricultores, precisavam ter terras? É dito que isso é legislado a partir do Levítico 25 e Números 35, mas é legislado e é explicado no Talmud, na lei oral. E diz que é o seguinte: tem que ter no entorno de uma cidade áreas verdes, num raio de 2.000 côvados. Ao entregar esse espaço para os levitas que não o cultivavam, estava se fazendo uma preservação ambiental. É a construção da ideia de um cinturão verde no entorno das cidades. Tá? E isso, claro, é uma construção que parte do texto bíblico e é uma exegese feita pelos sábios talmúdicos. Pode mudar. A ideia da terra é comunitária e inalienável. Nós temos aqui assistindo a nossa apresentação um grande amigo nosso, que é o presidente do Keren Kayemet do Brasil. E o Keren Kayemet fez um trabalho muito importante em Israel de preservação ambiental e também de socialização da terra a todos que quisessem trabalhar nela. Eu não vou entrar em nuances e detalhes, mas eles são patrocinadores desse evento. Tá? Então, tem base de legislações bíblicas e talmúdicas diversas. O conceito básico: a necessidade de existir áreas de preservação em todas as cidades e aldeias. Pode mudar. Agora, vamos começando aí para se aproximando do final. Eu fiz um final novo para essa palestra. Deus delegara ao homem o poder e o controle sobre o mundo ao final da criação. A função do Adão no Jardim de Éden não era ficar lá e não ter que trabalhar, tá? A função dele era cultivar e guardar. No Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz muito claramente que o Adão era um hortelão num magnífico pomar, mas dizia, não era para ficar lá, porque o brasileiro logo começa a pensar assim, bom, e lá você não precisava trabalhar, pensa no Macunaíma, né? No Macunaíma, mas não é assim. É responsabilidade de trabalhar num lugar com ótimas condições de trabalho, jardim, regado por águas, super bonito, super cheio de frutos e tudo mais. Então, aqui tem um eixo temático que está presente no texto bíblico, que o homem tem responsabilidade pelo mundo. Existe um jardim, que é um microcosmo, e existe um mundo, que é um macrocosmos. O pequeno mundo, que é o Jardim de Éden, é uma relação com o grande mundo, que é o macrocosmos, que é o nosso mundo. Estamos aqui para cuidar disso aqui, e não para destruir isso aqui. Então, não destruirás. Muda, por favor.
O homem é guardião do mundo. A responsabilidade do homem com a obra divina, ele é um usuário, ele não fez o mundo. Quem não acredita em Deus, não deixa de acreditar que o homem não fez a natureza, o homem chegou depois. Tá? Na era quaternária, o homem aparece lá no fim. Então, o homem não criou o mundo. Seja Deus, seja a natureza, seja o que for. Acredite na evolução, acredite no que for. O homem é usuário, ele deve cuidar de algo que não criou, mas usufrui. Muda? Vou trazer algumas reflexões de hoje. Hoje, o que eu quero dizer, não é o dia de hoje, o mês, o ano de hoje, não é o governo atual, o qual eu critico, o qual tem restrições, tá? Mas é a atitude que nas últimas décadas está em todo mundo. Está nos Estados Unidos, está no Brasil, está onde seja. Mas nós temos um problema aqui que está no nosso quintal. E não dá para deixar de pensar nisso. Mas vamos tentar não entrar de cabeça em questões políticas, econômicas, nem ideologias e partidos. O nosso problema é que nós estamos destruindo, seja a obra de Deus, seja a natureza. Independente do que você possa acreditar e acredite no que você achar correto, nós temos que preservar. E aí eu fui atrás, mude, por favor, Rony. Eu fui atrás de um grande amigo meu que recentemente fez na minha comunidade uma live, que é o Rabino Danny Goldman, que eu me lembrei que ele contou para mim, nos anos 90, uma lenda talmúdica. Ele predicou e eu fiquei encantado com essa lenda talmúdica. E aí eu pesquisei, achei, mas me faltava um detalhe. Eu fui consultar ele e ele não lembrava desse detalhe. Mas aí a sabedoria feminina entrou na jogada. Minha mulher lembrou. O detalhe eu já vou mostrar para vocês. Rony Meagher é um desenhador de círculos. Na verdade, o que ele era? Ele era uma espécie de xamã judaico, um mago que fazia chover. Tá? É um sábio que olhava-se com restrições a ele, porque ele fazia magia, e na época da rainha Shlom Tzion, ele quase foi preso como um herético, mas o líder dos fariseus falou, não toque ele é homem santo. Tá? Mas há uma série de lendas, uma espécie de mago. Tá? E eu me encantei, não foi com isso. Mude, por favor. Essa história, tem um pouco de história, um pouco de lenda, nos conta sobre um idoso que estava plantando uma árvore que só daria frutos após 70 anos. E eu não lembrava o nome da árvore. Eu não podia chegar aqui e apresentar para vocês. Aí eu peguei e escrevi para ele. E ele me respondeu, não lembro. Aí ele falou, me liga. Eu liguei. E trocamos. Ele não lembrava, eu não lembrava. Eu achava que era um outro nome. Eu procurei na Wikipédia e não achei. Mas aí eu pergunto para minha mulher, ela fala, não, você é louco nessa história, alfarrobeira. Então, vamos consultar a Wikipédia e ver o que ela nos diz? Muda. O que significa alfarroba na Bíblia? Isso aqui é Wiki, tá? É Wiki. Eu critico o uso da Wiki, mas hoje ela me ajudou. O Talmud judeu, ele fala assim, né? O Talmud apresenta uma parábola de altruísmo, vulgarmente conhecido como fone árvore de alfarroba, que menciona que uma alfarrobeira leva 70 anos para dar frutos. Isso significa que o plantador não irá beneficiar-se do seu trabalho, mas funciona no interesse das gerações futuras, gente. Gerações futuras são os nossos filhos, os nossos netos, as outras gerações. Tá? Por favor, mude. E aí eu me lembrava da frase que o Rabino Dani proferiu numa prédica na congregação, a Associação Religiosa Israelita do Rio de Janeiro, e ele falou em hebraico, né? E eu me lembro ainda em hebraico, mas eu vou traduzir para vocês.
O Rony fala assim, o Rony descreve esse senhor, não é ele está descrevendo. Como os meus antepassados plantaram para mim, eu planto para os meus descendentes. Ou seja, o problema não é se essa árvore que eu planto vai me servir. A questão é se essa árvore que eu planto vai servir ao gênero humano em qualquer momento, em qualquer hora. Eu virei fã da alfarrobeira. A alfarrobeira é uma árvore que eu conheço em Israel, mas aqui deve haver. Ela tem um fruto muito engraçado, que ela parece assim, como se fosse uma ervilha bem grande que seca, mas assim grandona, né? E ela seca, fica dura, mas se você limpar ela, cortar ela, você come ela doce. A alfarrobeira é típica do Oriente Médio, mas me disseram que tem no Brasil também, mas eu nunca vi. Tá? Eu terminei, eu acho que eu não passei de 1 hora e está aberto para perguntas, observações, críticas e observações. Eu não sei se tem gente no Facebook, mas eu não tenho como ver se tiver perguntas de lá. Eu consigo ver aqui. Aberto. Manifestem-se, por favor. Liga o microfone e pode falar. O Rony coordena se alguém escrever, tá? Se alguém quiser escrever no chat, tem vergonha, o Rony me lê. Posso falar? À vontade. Boa noite, professor. Parabéns. Papo, tudo bem? Muito bom assistir. Achei bastante interessante a didática, a forma que você abarcou, em especial que o foco principal acabou não sendo a natureza para o homem, mas você bateu muito forte na natureza para o animal, como se fosse menos importante que o homem. Então, mostra a grandeza da sabedoria, né? Então, e essa questão do conceito ecológico, de pensar nos próximos. Então, só para tentar agregar na história que você contou, no judaísmo, a mitzvah é a boa ação, é a caridade, é fazer o bem, mas algumas, em especial, são chamadas de mitzvah pura. Aham. Mitzvah pura, porque você não sabe quem vai ser o beneficiado. E o caso da árvore é essa. Eu faço atividade pelo Brasil inteiro, eu já estive aí no Espírito Santo com vocês. Sei, eu Você já te pergunta para uma aqui. criança, né? Você pergunta a uma criança num dia desses de 40 graus. É muito interessante, ela está embaixo da árvore com a mãe esperando para atravessar a rua, lá na praça do canto, na praia do Canto, e você pergunta para ela, tá bom na sombra? Ela vai falar, ela vai sentir, tá. Mas você, quem plantou essa árvore para você? E ele vai falar, não, sei lá, que interessante, né? Alguém plantou para você, então, olha aí. A ideia é essa, então, boa noite, parabéns. Obrigado, querido. Ó, o vídeo vai ser repassado para você e o Karen KM pode usar ele à vontade. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Sem direitos autorais e sem pagar nada para mim, tá? Só pela nossa amizade, querido. Abraço. Obrigado. Professor, Gabriel aqui falando. Vamos lá. Gabriel. Há algum registro de que o povo de Israel influenciou, através dessas atitudes ecológicas, algum outro povo? Bom, eu não pesquisei isso, e, na verdade, isso não é a minha pesquisa, né? Isso é só um assunto que eu entrei por causa da minha preocupação com a natureza, né? Com o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, né? Mas eu acredito que deve ter influenciado, sim, deve ter influenciado, mas eu não posso te dar uma resposta afirmativa, tá?
Essa eu vou ficar te devendo. O meu artigo está aqui no chat, num livro que foi editado pelo meu grupo de pesquisa Letames, e se vocês clicarem em cima, vocês baixam no computador de vocês o livro inteiro e está meu artigo. Pode aproveitar tudo, tá? O Rony acabou de postar. Gabriel, eu não sei te dizer, eu não tenho nenhuma ideia. Agora, veja bem, a ideia de respeito à natureza, ela está presente numa figura muito importante do cristianismo, que é o Francisco de Assis, que dá o nome ao atual Papa. O atual Papa não escolheu à toa, tá? Esse nome. O Francisco de Assis tinha uma relação com a natureza, com os animais, principalmente com os pássaros, mas em geral, ele tinha uma relação de amor com a natureza. E eu acho que o Francisco de Assis tirou isso de algum lugar. Tá? Ele é um inspirado, era um cara sensível. E no nosso evento, eu não pude assistir, mas teve uma comunicação, o Rony depois pode me dizer se tem a ver ou não tem a ver, que a Ana Paula fez na noite de terça, quando eu dei aula para vocês, para a tua turma. Tá? E eu não assisti. Mas ela deve ter falado de Francisco de Assis. Ela fala assim, eu já ouvi ela falando de Francisco de Assis e falando da abordagem que ele tinha da natureza em geral e dos animais em específico. Então, que influenciou de algum lugar, ele tirou. Ô, Rony, ela falou de Francisco de Assis dessa vez? Imagino que sim. Dessa vez ela não falou sobre isso, professor. Dessa vez ela tratou sobre Guilherme de Ockham e o nominalismo, né? A questão da liberdade, né? Ela tentou fazer uma associação com os tempos que nós estamos vivendo. O Guilherme de Ockham, tal como o outro lá, eles têm uma influência do franciscanismo, mas ele é um dissidente, né? O Ockham é um dissidente, é crítico ao papado, o Francisco era também, mas soube ser muito político sobre isso. Sim, quem mais? Eu, Por favor. Renato, falando aqui. Por favor. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, ouvindo bem. Eu achei muito boa a abordagem, muito bacana, procurando suporte em escrituras, em menções de sábios, no Talmud, muito interessante. Eu queria botar um desafio aqui para ir um pouco além. Certamente você vai poder ampliar essa abordagem, essa palestra, não só falando na ecologia, mas na sustentabilidade como um todo. E aí, hoje em dia, se fala muito do tripé da sustentabilidade, que é o ecológico, que é o social e que é o econômico. Isso a gente vê também muito marcante no judaísmo, que sempre se preocupou, além da ecologia propriamente dita, como a gente entende a ecologia, mais no sentido atual, mas também no aspecto social e no aspecto econômico. Ou seja, o total da sustentabilidade. Como é que a humanidade se sustenta e como é que ela deve se sustentar de maneira ética e correta. Então, fica aí um desafio para ampliar um pouco esse teu pensamento e essa palestra. Ok, mas eu não teria, então, o que te responder. Eu acho que a ideia é boa, mas teria que ser aprofundado, e eu não tenho nem conhecimentos e nem pesquisa feita sobre isso. Mas você já falou muito. Nessas tuas abordagens, você já mencionou o aspecto social, você já mencionou tudo que o judaísmo fala sobre como tratar pessoas, como ajudar pessoas a se desenvolverem, não só dando esmola, mas dando caminho para a pessoa se desenvolver, que é o máximo da tzedakah. E, com certeza, o que o homem sempre precisa é como se sustentar de maneira sustentável, né? Que não seja uma coisa de curto prazo, mas que... Tá. Você foi bem mais longe do que eu imaginava. Não, entendi. Não, a própria ideia dos profetas, principalmente dos profetas clássicos, os profetas
do período do primeiro templo, principalmente Miqueias, Isaías e Amós, e que no curso que a gente fez, você bem lembra, né? Eu falei que eles tinham uma ideia que seria uma espécie de comunidade primitiva, como se diria na sociologia e na concepção marxista da questão da terra, né? De que havia uma distribuição de terras feitas por Deus, porque as pessoas precisavam se sustentar, né? Já não ter o que comer, e que não houvesse miséria. E que, claro, o latifúndio engoliu isso. Então, os profetas bíblicos seriam considerados subversivos numa sociedade mais, digamos, à direita, né? Mas eu não entrei nisso, não entendi. Posso agregar e dar uma dica, professor? Claro que pode. Ô, Chapo, apesar Renato, de ser corintiano, você é meu amigo. Renato, eu acho que a sua colocação é precisa, mas pode agregar o quarto item, e eu vou depois disponibilizar um material muito curto, uma página para o professor, ele passa a vocês, que são os nossos pilares. Eu represento essa entidade que ele comentou, que é talvez a entidade mais antiga do mundo ligada à ecologia. Mas você falou do social. O social, quando a gente fala em social, é o convívio, é a relação das pessoas, mas é hoje. A gente não fala do social no futuro nem do passado. Poderíamos falar, mas quando a gente fala social, é o hoje. O ecológico tem a ver a sustentabilidade com a manutenção disso tudo que a gente recebeu. O econômico, que é fundamental, como você falou, você precisa produzir para subsistir. E faltou o quarto, que foi citado por ele num exemplo e por mim, mas você pode nominar, e aí você tem os 4 pilares, que é o transgeracional. Porque eu tenho que pensar no social, na capacidade de exploração ou de gerar, na ecologia, mas eu tenho que pensar nos bacuri que vão nascer, nos netos, nos bisnetos, nos próximos. Então, nessas 4, e agregando, nós recebemos no Brasil, o ano passado, aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, ela visitou acho que mais alguma universidade de São Paulo, uma professora que tem um trabalho bastante interessante, Kate Howard, de Harvard, Teoria Dunnett, é uma grande economista, mas ela virou ambientalista, porque ela mostra o seguinte: consumindo, extraindo, tirando da terra, tirando da terra, tirando da terra, como nós estamos tirando, um dia acaba. Um dia acaba. Então, vale a pena. E eu falo muito, então, antes que me corte o microfone, no final da palestra dela, uma jovem, acho que essa lição é bastante interessante, uma jovem perguntou para ela, diante de tantos problemas, né, ligados ao meio ambiente, se nós deveríamos ser otimistas ou pessimistas. Ela disse que nós devemos ser ativistas, e esse é um princípio judaico também. O importante é a gente fazer alguma coisa. Obrigado. Obrigado, Chapo. Muito bom. Muito bom. Sim. Quem mais? Ainda temos alguns minutos. Ok. Bom, eu vou, então, encerrar agradecendo para vocês. Nós vamos colocar essa palestra. Tivemos pouco público, bem pouco público, mas não tem problema não, porque a gente gravou. E se não der nenhum crepe na gravação, eu não sei se no Facebook tinha gente. Pode ser que tivesse, mas aqui na sala nós tivemos 12 presenças, tá? Alguns circularam, entraram e saíram, mas isso nós sabemos que é normal agora com a dificuldade da internet. Mas a gravação eu vou passar para o Chapo para colocar lá no KM, se ela ficar boa, se der para usar, e vou colocar no meu YouTube. No meu YouTube, os meninos que estão na aula, tem vários aqui que é da turma da Medieval, já sabem, têm acesso. E socializem. Quiserem passar,
eu acho que temos que ser ativistas. Eu vou fechar com o que o Chapo falou, é isso mesmo. Temos que ser ativistas, independente das nossas colorações políticas, do time, do partido, de quem a gente torce. Esse mundo é de todos, tá? Lamentavelmente, nós temos um ministro do meio ambiente que não é um ministro, é um sinistro. Mas eu não quero entrar na coisa política, ainda que inevitavelmente eu tenha que falar disso, porque isso está me tirando o sono e eu resolvi reciclar essa palestra porque está me tirando o sono. Então, queridos, obrigado pela presença de vocês. Ainda bem que vocês estavam, porque eu fiz uma propaganda doida e tinha 12 participantes, mas ainda bem. Mas eu, com a participação de vocês, meu coração bateu forte. Obrigado, queridos. Grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado, obrigado. Rony, eu acho que vai fechar e vai gravar no teu computador, tá? Aí você Então, vai ver lá, professor, ele vai te dar um sinal. eu tenho Pode que ser que quando eu... Oi? É só eu apertar para parar a gravação? Não para a gravação, não. Você, Ah, tá. ao sair, ao você desligar, ele vai te dar uma mensagem e vai começar a baixar. Aí você deixa o computador ligado. Então eu não aperto para parar. Não. Ah, então tá. Saímos.